Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal JM Menina das Planilhas. Eu sou Josiane Medeiros e hoje nós vamos trabalhar a mesma base de dados da aula anterior. Percebam que ela cresce na horizontal. Nós vamos inverter ela para vertical com o Power Query. Se você ainda não conhece esse aplicativo dentro do Excel, não saia dessa aula ainda. Então, vamos começar. Estamos de volta e a primeira coisa que eu vou fazer com esta planilha é selecionar toda a área dos dados e transformá-la numa tabela verdadeira, tá? Então eu venho aqui a inserir tabela, vou dar o OK e tirar essa formatação para deixá-la clean, tá? Feito isso, eu vou deixar uma célula selecionada e venho na guia Dados. Eu vou escolher da tabela Intervalo, tá? Essa parte aqui. Aqui, ó. Clico uma vez, ele vai abrir uma janela chamada Editor do Power Query. Então, nós saímos do ambiente do Excel, o Excel está aqui atrás, e ele abre uma nova janela, que é a janela Editor do Power Query, tá? É importante enfatizar que nesse momento nós não vamos mais conseguir trabalhar por célula. Se é a primeira vez que você está tendo contato com o Power Query, você precisa ter a mentalidade de que não estamos mais trabalhando por célula. Se eu der duplo cliques aqui, eu não consigo mais selecionar, editar, tá? Como que o Power Query trabalha? Ele trabalha sempre por coluna e linhas. Ele trabalha sempre olhando para uma coluna inteira e para uma linha inteira. Então, eu não consigo mais excluir, vir aqui com o botão direito e excluir uma linha. Eu não tenho mais essa opção. Outro detalhe importante é perceber que toda vez, tudo que nós fazemos aqui dentro desse ambiente, ele cria etapas aplicadas. Eu carreguei a tabela para este ambiente, ele trouxe da fonte e criou uma etapa chamada tipo alterado. Esse tipo alterado são exatamente a classificação dos dados de cada coluna. Então ele tem isso pré-definido e ele já determina que nessa coluna se trata de texto, tá? Esse ABC é uma classificação de texto. Se eu abrir aqui as opções, você percebe todas as opções que nós temos de classificação. E número, por exemplo, ele já classificou como número decimal. Aqui, ó. Se eu abrir aqui a opção, é o número decimal. Tá bom? Ele faz isso já de forma automática. Quando ele carrega os dados, ele já pré-define a classificação. Às vezes, ele faz uma classificação indevida, então você precisa vir aqui corrigir, e aí eu sempre confiro qual foi a forma que ele classificou isso daqui. Olhando para esses dados, ele fez de forma correta. Eu vou nomear essa minha planilha para base de dados vertical. E vou já demonstrar para vocês como fazer, como inverter os dados para vertical com Power Query, tá bom? Quais são os dados que eu preciso inverter? São todos os dados referentes a valores, tá? Então, todas essas colunas aqui referente a valores. Eu vou, na verdade, selecionar as colunas de texto, segurando com o botão Shift ou Ctrl, se eles não tiverem um do lado do outro, você seleciona e clica sempre no título para selecionar a coluna, tá bom? Eu seleciono uma coluna, Ctrl e vou selecionando as demais. Igualzinho nós fazemos no Excel.
Feito isso, eu venho na guia transformar e no grupo qualquer coluna, eu venho aqui, ó, transformar colunas em linhas. Josi, não são essas colunas que a gente precisa transformar em linhas. Exatamente, não são essas. Por isso que eu vou para a opção transformar outras colunas em linhas. Por que que eu estou selecionando as colunas de texto e não as de número? Porque eu tenho certeza que todas essas colunas de textos, elas sempre existirão na minha planilha. Contudo, sempre poderá crescer na horizontal as colunas de valores, com o mês 6, com o mês 7, com o mês 8, orçado 2025. Lembrando que essa base de dados é uma base de dados que cresce na horizontal. Então, sempre terão outras colunas inseridas nessa planilha. Por isso que eu vou selecionar essas colunas e vou transformar outras colunas em linhas, tá? Eu cliquei, ele adicionou uma nova etapa aqui, ó, outras colunas não dinâmicas, e já inverteu o título e os valores para a vertical, tá? Com apenas um clique. Ai, não era isso que eu queria, e agora como que eu faço? Como que eu volto? Você vem em etapas aplicadas e desfaz o que você fez. E agora eu vou refazer novamente, tá bom? Vou selecionar as minhas colunas novamente. A guia é transformar, grupo qualquer coluna, transformar colunas em linhas, transformar outras colunas em linhas. E aí ele colocou a etapa aqui novamente, tá? É como se fosse uma linha de código, tá vendo, ó? Quais foram as colunas selecionadas e quais foram as colunas que ele inverteu. Agora vamos fazer mais algumas coisinhas aqui nessa planilha. Eu vou tirar tudo que está zerado dessa planilha, todos os valores zerados. Então, eu vou abrir a opção aqui, ó, nessa parte. Aí eu venho procurando aqui o meu valor zerado, que está aqui, e vou desflegar. E vou dar um OK. Percebam que tudo que eu faço dentro desse ambiente, ele cria uma nova etapa. Essa opção, ela praticamente exclui as linhas zeradas. Ah, mas ele está linhas filtradas. Sim, mas uma vez filtrado isso, essas linhas zeradas, elas sempre serão tiradas dessa planilha. Então, ela basicamente faz a função de excluir. Eu não tenho aqui a opção botão direito e vou excluir. Não. Para excluir dentro desse ambiente do Power Query, você tem que fazer um filtro, tá? Ah, então quer dizer que eu não tenho mais essas linhas zeradas na minha planilha? Tem sim, elas continuam aqui, mas aqui elas já não existem mais, tá bom? Tirei os valores zerados. Agora eu vou segregar essas duas colunas, tá? Eu preciso o tipo, se ele é realizado ou orçado, e em outra coluna eu vou criar data. Então eu venho na guia página inicial, dividir coluna. E eu vou escolher por delimitador, tá? Eu tenho várias opções aqui, só que ele já trouxe para mim, ele analisou e já me deu a opção de espaço. E é exatamente a opção que a gente quer. Observe esse espacinho aqui, ó. Então, sempre após o tipo, se é orçado ou realizado, antes do mês e ano, ele tem um espaço. E eu vou dividir essa minha coluna exatamente por esse caractere, tá? Delimitador da extremidade esquerda. Vou escolher essa parte aqui e não cada ocorrência. Delimitador da extremidade esquerda. Significa que é o primeiro espaço, tá? Vou clicar em OK. Então, olha o que ele fez. Atributo 1
Atributo 2. Nessa coluna eu tenho o tipo. Nessa coluna eu tenho a minha data. Observe que ele dividiu a coluna e já classificou. Ele já criou aqui para mim um tipo alterado porque ele classificou essa coluna como texto e classificou essa coluna como data, tá? Tá certo? Tá certo. Então eu vou manter. Se não estivesse certo, eu apenas ia vir aqui e tirar o xizinho. Então, sempre que vocês estiverem nesse ambiente, vocês observem esse tipo alterado. A gente cria a etapa, que foi o que eu fiz, dividir por coluna por delimitador, e ele já criou, junto com essa etapa, um tipo alterado. Como está correto, eu vou manter, tá bom? Eu vou clicar duas vezes, vou dar um duplo clique no título, atributo 1, e vou nomear como tipo. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, atributo 2. Vou clicar duas vezes e vou nomear como mês base. Ok? Dou Enter. Aí ele já criou uma nova etapa aqui, ó, colunas renomeadas. Feito isso, eu vou selecionar a coluna de tipo, página inicial, substituir valores. Eu vou procurar pelo valor orce ponto e vou substituir por orçado. Vou dar um OK. Novamente, com a coluna tipo selecionada, eu vou em substituir valores. Lembra do nosso Ctrl L no Excel? Aqui a gente já tem a opção como substituir valores. Eu vou escrever real, substituir por realizado. Realizado. E vou dar um OK. Ai, não é lindo? Ó, ele criou a etapa valor substituído, 1. Vou fazer mais algumas limpezinhas nessa planilha, tá? Voltando aqui, ó. Subgrupo, eu vou tirar aqui as referências. Então, eu venho, seleciono a coluna, guia a página inicial, no grupo transformar, dividir coluna. Vou dividir por número de caracteres, tá? Eu quero tirar essa quantidade de caractere do início. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividir a coluna, número de caracteres 6. E vou, divisão, escolher a opção uma vez o mais à esquerda possível. Porque o mais à esquerda possível, ele vai contar 6 caracteres e vai dividir. Então, ele sempre vai olhar da esquerda para a direita, vai contar 6 caracteres e a cada 6 caracteres ele divide, tá? Repetidamente? Não. Só uma vez o mais à esquerda possível. Vou dar um OK. Vou tirar esse tipo alterado 2 daqui, só para não ficar com uma etapa a mais, tá? Você viu que eles criou a coluna, dividir coluna pela posição e criou aqui um tipo alterado. Eu não quero aquele tipo alterado, então eu excluí. Vou selecionar o COSIF e vou fazer a mesma coisa. Na guia, página inicial, no grupo transformar, dividir coluna por número de caracteres, tá? Aqui são 12 caracteres e eu quero tirar exatamente os números e deixar apenas o texto. Número de caracteres 12, uma vez o mais esquerda possível. OK. De novo, ele criou um tipo alterado 2. Eu vou tirar essa etapa daqui porque eu não preciso dela. Na verdade, eu vou excluir essas duas colunas aqui, tá? Ó, vou selecionar, segura Ctrl, seleciono e venho com o botão direito, tá? Remover colunas. Ou
Na guia página inicial, remover colunas, tá bom? Tem o mesmo efeito. Botão direito, remover colunas, ou guia página inicial, grupo gerenciador de colunas, remover colunas. Eu vou utilizar aqui o botão direito mesmo, remover colunas. Observe que ele criou aqui, ó, colunas removidas. O que mais nós vamos fazer nessa planilha? Eu vou vir aqui, ó, selecionar a coluna mês base e eu quero, a partir dessa coluna, inserir uma coluna de ano e uma coluna de mês, tá bom? Então, eu seleciono o mês base. Na aba Adicionar coluna, no grupo Data e Hora, eu vou abrir as opções de data. Então, ele já tem algumas coisas pré-definidas aqui. Eu quero da coluna mês base extrair o ano. Então, eu venho na opção ano e clico opção ano. Observe que ele já criou para mim uma coluna ano, tá? Ó, ano inserido. E ele também já classificou como número. E eu vou manter como número. Seleciono a coluna mês base novamente. Guia, adicionar coluna. Opções de data e hora. Eu quero o mês. E vou pedir para ele trazer nome mês. Ele também criou a etapa e já classificou como texto, tá? Ainda nessa coluna de mês, nome do mês, eu vou trazer tudo aqui para próximo do mês base, tá? Essas colunas. É só clicar, segurar e arrastar. Deixar próximo. Com o botão direito na coluna nome do mês, em transformar, eu quero deixá-la maiúscula. Na página transformar, eu vou extrair os primeiros caracteres, apenas 3, e dou um OK. Por que que eu fiz isso? Para ele deixar os meses abreviados, tá? Então, vou repetir essa etapa. Vou excluir aqui no xizinho. Com a coluna nome do mês selecionado, eu venho na guia transformar, no grupo coluna de texto, eu venho na opção extrair. Em extrair, eu vou selecionar os primeiros caracteres. Eu quero as 3 primeiras letras. E dou um OK. E assim eu tenho o meu mês abreviado, tá? Isso daqui vai facilitar bastante na hora de utilizar filtro, tá bom? Feito isso, eu vou carregar agora esses dados para o ambiente do Excel. Então, eu venho em página inicial, fechar e carregar. Eu vou abrir a opção, cuidado para você não clicar direto. Eu vou abrir a opção, eu tenho a opção de fechar e carregar, e eu tenho a opção de fechar e carregar para. Se eu fechar e carregar, ele vai direto para o Excel. Fechar e carregar para, ele vai me dar as opções. Que opções são essas? Se eu quero tabela, se eu quero um relatório para tabela dinâmica, gráfico dinâmico, apenas criar conexão, tá bom? Eu vou carregar como tabela para vocês visualizarem como fica e depois eu vou transformar isso em apenas conexão. Vou dar um OK. Ele carregou para nós e trouxe para cá uma planilha chamada base de dados vertical, tá? Aqui em consultas e conexões, ele demonstra pra gente aqui, ó, base de dados vertical, quantas linhas foram carregadas. Agora, o que que eu vou demonstrar para vocês? Essa é a base de dados original, da onde está carregando os dados para essa nossa planilha, tá?
E lembra que eu falei assim para vocês? Se essa planilha crescer, e se tiver novas colunas aqui, essa conexão precisa entender e aplicar as mesmas etapas que a gente já tinha feito lá. Então, eu vou vir aqui na base de dados original e vou inserir novas colunas aqui, tá? Então, eu vou filtrar aqui para vocês verem, ó, que a gente tem o ano apenas de 2024. E a gente tem aqui, ó, 3.597 linhas, tá bom? Eu vou abrir aqui agora uma outra planilha do Excel, ó, base de dados completa. Observe que essa base de dados completa contém outros anos, ó. 2022, orçado 2023, orçado e realizado antes de chegar para 2024. Então, eu vou copiar esses dados aqui dos anos anteriores. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou no final da minha planilha e nessa orelhinha verdinha aqui, ó, tá vendo? Vou dar um zoom aqui para vocês. Nessa orelhinha aqui, eu vou carregar até o final da minha planilha dos dados para colocar esses dados dentro da minha planilha verdadeira. Ele precisa entender que esses dados faz parte, tá? Feito isso, eu vou vir aqui, ó, em consulta e conexões, digamos que esteja fechado. Vocês virão na guia dados, clicar em consultas e conexões, ele abre aqui essa parte. E vou dar um atualizar. Então, ele vai começar, ó, a carregar dados aqui. E percebam que ele já alterou para 12.824 linhas. Se eu filtrar aqui, observe que ele carregou 2022, 2023, 2024, tá? Eu tenho o tipo orçado e realizado, e aí eu mantenho aqui. Contudo, porém, todavia, eu não preciso dessas duas planilhas aqui, tá bom? Essa é a minha base original e essa daqui, base de dados vertical, que ele está trazendo lá do ambiente do Power Query, não precisa estar carregada aqui, eu não preciso visualizar ela aqui, tá bom? Então, eu venho aqui com o botão direito, consultas e conexões aqui em cima de base de dados vertical, com o botão direito, ele vai me abrir algumas opções. Essas opções eu venho carregar para. Carregar para vai abrir uma janela e eu vou escolher apenas conexão. Quando eu clicar em apenas conexão, eu venho aqui adicionar esses dados ao modelo de dados e vou dar um OK. Ele está dizendo que vai excluir essa planilha daqui, tá bom? E eu vou dar um OK. Feito isso, eu não preciso mais dessa planilha, vou excluir. Eu vou clicar com o botão direito aqui na planilha, excluir, tá? Não posso excluir a minha base de dados original, ela tem que permanecer aqui, tá? Para onde foi? Ela está aqui dentro, ó. Isso daqui é o modelo de dados, ele veio para um ambiente chamado Power Pivot. E quando eu criei essa conexão, que eu enviei para o modelo de dados, está aqui dentro, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova planilha e vou inserir tabela dinâmica. E a da tabela dinâmica, eu tenho a opção da tabela intervalo, fontes externas, modelo de dados. Lembra que a gente clicou em modelo de dados? Então, a minha conexão está aqui dentro.
Eu vou colocar que eu quero na planilha existente, porque eu já abri uma nova planilha aqui. Vou dar um OK e vou abrir a opção de base de dados vertical. Esse símbolozinho aqui, ó, ele indica que tem uma conexão e é exatamente essa conexão que a gente quer abrir, tá bom? Tabela 1 é essa planilha da base de dados original, porque a gente não nomeou. Mas eu quero base de dados vertical, que é a da minha conexão. Vou abrir. Eu quero ver os meus dados por grupo. Vou colocar grupo. Vou colocar tipo em coluna, tá? Vou colocar aqui, ó, em coluna. Então, ele já tá trazendo aqui o orçado realizado. E valores, valor em valores, ok? Então, ele já está trazendo aqui, ó, valor orçado, valor realizado referente às minhas despesas. Vou formatar, ó, vou clicar aqui em valores, soma de valor com o botão. Vou dar um clique, configurações, campo de valor, soma, formato do número. Eu vou deixar como contábil, sem nenhum símbolo. Ou vou deixar personalizado mesmo, nessa opção. E vou dar um OK, tá? Vou tirar esses totais da planilha da tabela dinâmica. Eu vou vir aqui, ó, em Designer, desculpa, análise de tabela dinâmica. Vou aqui na parte superior esquerda, abrir a opção tabela dinâmica, opções, e vou tirar esses totais. Eu quero mostrar os totais por linhas? Não. Quero mostrar os totais gerais da coluna? Sim. Vou dar um OK, já saiu aqui, então eu sei que orçado realizado está aqui. Agora eu vou inserir aqui nessa tabela dinâmica nossa segmentação de filtro, né, gente? Aqui, ó. Inserir segmentação. Eu vou querer a segmentação por ano e dar um OK. Aí eu venho aqui, vou dar uma diminuída aqui. 2022, 2023, 2024. E aí eu consigo ver o quanto foi orçado e realizado de cada um deles, tá bom? Ah, eu não quero por grupo. Então, a gente vem aqui na tabela, clica na tabela dinâmica, análise de tabelas. A gente, na verdade, vai trocar aqui, ó, tirar o grupo, tá bom? E vamos inserir subgrupo. Vamos ver. Subgrupo, tá aqui, ó. Ano de 2023, 2024. E ele vai mudando já. Por clique. Ele já vai fazendo filtro. Tá bom? Aí você pode organizar aí a sua tabela do jeito que você quer. Essa foi a aula de hoje. Como automatizar uma tabela que cresce na vertical para poder trabalhar com dashboards automatizados, com filtros e fazer gráficos e visualizar a maneira correta de trabalhar com uma base de dados é na vertical e não na horizontal. E para você não ficar tendo retrabalho todo mês, eu não indico que você faça isso de forma manual, a menos que você tenha pouquíssimos dados para trabalhar dessa forma. Caso contrário, eu indico vocês a trabalharem com Power Query, porque você vai formatar, manusear toda a sua planilha uma única vez e quando você inserir os novos dados, eles serão atualizados de forma automática, apenas com atualizar, do jeito que eu mostrei aqui para vocês quando eu inseri os dados de 2022, 2023, tá bom? É uma ferramenta poderosíssima. Nós vamos explorar mais desse aplicativo aqui, desse recurso do Excel.
Essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já dá o seu like e compartilha. Não esquece de ativar o sininho para vocês receberem a notificação da nossa próxima aula, tá bom? Um beijo, até a próxima.